Vamos falar um pouquinho de mobilidade, deslocamento, né, dos moradores aqui do Espírito Santo para o seu destino, trabalho. Esse foi um dado levantado pelo censo do IBGE e um deles, gente, nos chamou muita atenção. É a população de Cariacica. 1 em cada 5 moradores de Cariacica leva de 1 a 2 horas para chegar ao trabalho. Meu Deus do céu. Vamos entender um pouquinho mais desses números? Paulo Wagner Marques é o meu convidado desta manhã. Ele é geógrafo do IBGE, já está conosco ao vivo. Bom dia, Paulo. Bom dia, tudo bem? Bem, obrigada, viu, pela sua participação. Me conta um pouquinho mais dos dados que vocês conseguiram reunir do censo, né? E a realidade nossa aqui. Bom, vamos lá. Esses dados do censo, eles trazem uma visão do que é o Brasil hoje em dia, né? O censo, diferente de outras pesquisas que a gente tem, o IBGE particularmente, mas cada estado tem pesquisas próprias, né, para tratar das suas realidades locais, mas o censo ele traz uma visão panorâmica, né? Ele traz uma visão estrutural do que é o Brasil. Essa é a principal diferença do censo em relação às outras pesquisas, né? É uma pesquisa estrutural. Ela não é conjuntural, como, por exemplo, a PNAD, que traz as oscilações mensais que ocorrem em alguns pontos selecionados do território. O censo não. O censo ele é abrangente, pega desde aquelas cidades bem pequenininhas até cidades imensas como São Paulo, como Vitória, Vila Velha, Rio de Janeiro, enfim, Belo Horizonte. Ele traz essa realidade do Brasil como um todo e mostra a cada 10 anos o que mudou, qual foi o resultado de políticas públicas que foram implementadas ao longo desse tempo. Então, na realidade, ele traz uma visão do que é o país e do que ele mudou ao longo desse período que normalmente é de 10 anos, né? Às vezes ocorre uma variaçãozinha, como, por exemplo, nesse último censo, em que o período foi de 12 anos. O que a gente consegue dizer, o censo ele vai trazer os dados, né? Aí, em cima desses dados, a gente começa a fazer algumas análises para tentar entender o que mudou e por que mudou. O que a gente consegue dizer hoje em dia é que, em termos de mobilidade, o Brasil tem uma opção muito clara em transporte motorizado. Seja ele coletivo, como, por exemplo, o ônibus, ou individual, como o automóvel, ou a motocicleta. O que isso traz como resultado em grandes cidades? Você vai ter vários meios de transporte, ônibus, táxi, motocicleta, que disputam um mesmo lugar, que seriam as ruas, né, as avenidas das cidades, para levar pessoas do seu domicílio até o seu trabalho. Então, essa foi a aposta que o Brasil fez. A gente não tem muitos meios de transporte de massa. A gente tem meios de transporte coletivo ou individuais como opção preferencial, nas grandes cidades, inclusive. E isso acaba trazendo como resultado um aumento no tempo de deslocamento. A partir do momento que você tem mais gente entrando no mercado de trabalho, mais gente entrando para se deslocar das suas casas até o local onde elas trabalham, disputando um mesmo espaço, seja em moto, carro ou ônibus, a consequência disso é que o tempo de deslocamento acaba aumentando. Entendi. Especificamente para o Espírito Santo. Aí é mais gente, né? O tempo aumenta, é isso? O tempo aumenta. Especificamente para o Espírito Santo, como Estado, aí a gente está falando Estado, tá? Então a gente pega Cariacica, Vila Velha, Vitória, Barão de São Francisco, Apiacá, Anchieta, pega cidades tanto grandes quanto pequenas. Então, o Estado do Espírito Santo, ele não traz resultados que são muito divergentes da média Brasil, tá? Muito embora os resultados sejam ligeiramente melhores, na minha opinião. Por exemplo, quando você fala de pessoas que demoram mais de 2 horas para chegar no seu trabalho, no Brasil a gente tem um resultado próximo de 1%. Tá? Então a gente tem 1% da população que trabalha no Brasil e no seu trajeto da casa para o trabalho vai demorar mais de 2 horas. O Espírito Santo são um pouquinho diferentes, você tem por volta de 0,6%. Essas comparações percentuais, elas permitem que você faça
comparações, por exemplo, do Brasil com o Espírito Santo. Se você for falar em números absolutos, a divergência é muito grande, né? A gente está tratando do país como um todo, relacionado a um estado da federação, que é o Espírito Santo. Mas em termos percentuais, o Espírito Santo fica bem abaixo da média Brasil. E no outro extremo, daquelas pessoas que no seu trajeto para o trabalho demoram menos de 5 minutos, o Espírito Santo está um pouquinho acima da média Brasil. Ela tem 1,3% de pessoas que trabalham, que levam esse tempo até 5 minutos para chegar no seu trabalho, enquanto que no Brasil são aproximadamente 10,5%. Então, assim, você tem percentualmente é um pouquinho melhor no Espírito Santo, mas não foge muito a média nacional, não. Tá, e aí, quando a gente passa da média nacional, é Cariacica a cidade que mais salta aos olhos? Cariacica, ela tem percentualmente valores muito mais baixos de pessoas que levam até 5 minutos para o trabalho. Cariacica, você tem 5,7% das pessoas que moram em Cariacica e trabalham fora dos seus domicílios, levando 5 minutos. A média nacional é 10,5%. E a média do Espírito Santo é 11,3%. Então fica bem abaixo. E no outro extremo, a gente tem mais de 1% da população que trabalha e se desloca e que mora em Cariacica, demorando mais de 2 horas, que fica acima um pouquinho da média nacional e fica praticamente o dobro da média do Espírito Santo. Então, a gente pode falar que realmente a situação de Cariacica ela foge um pouquinho às médias do estado do Espírito Santo e também a média do Brasil. Dá para afirmar, então, que 1 em cada 5 moradores da cidade de Cariacica leva de 1 a 2 horas para chegar ao trabalho? 1 a cada 5... Não dá para dar esse número de 1 a cada 5. No número total, a gente tem 1.271 pessoas que moram em Cariacica e que vão trabalhar fora dos seus domicílios e que demoram mais de 2 horas. Tá? Na realidade, 1.294 pessoas. No total, você tem 123 mil pessoas, 123.229 pessoas que trabalham em Cariacica. Então, a proporção é um pouquinho mais baixa do que isso. Mas você tem acima de meia hora, tá? Que seria um prazo, um tempo mais ou menos adequado. Você levar meia hora para chegar no seu trabalho. Acima de meia hora, você tem 61 mil pessoas em Cariacica nessa situação, que demoram mais de meia hora para chegar no seu trabalho. Aí é 1 a cada 2 pessoas. Tá? Uhum. Então é possível dizer que para Cariacica, 1 a cada 2 pessoas demora mais de meia hora para chegar no seu trabalho. E aí, na verdade, o dado aqui que me deram é de mais de 1 hora, de 1 a 2 horas. De 1 a 2 horas a gente tem sim esse valor de 1 a cada 5 pessoas. Tá? Então tá certo. 1 a cada 5 pessoas demora mais de 1 hora para chegar no seu local de trabalho, dessas que moram em Cariacica. Uhum. Dá um total de 25.242 pessoas. Tá? Então é possível sim afirmar que 1 a cada 5 pessoas demora mais de 1 hora para chegar no seu local de trabalho. Eu estou fazendo uma conta aqui, Paulo, básica, né? Assim, se a gente leva até 2 horas para chegar ao trabalho, 2 para ir, 2 para voltar, 4. Das 24 a gente já matou 4, né? Sim. Das 20, a gente ainda tem 8 de trabalho, no mínimo, né? Sim. De jornada, sim. De CLT. Então a gente vai para 12. Isso. Imagina. A gente vive para trabalhar, não é? E para ir para o trabalho. Se você tirar, vamos botar aí muito por baixo, 6 horas de sono. Muito por baixo. O ideal seriam 8, né? Sobram 6 horas para você fazer todo o resto que você precisa fazer ao longo do dia. Uhum. Você perder realmente esse tempo todo no deslocamento da casa para o trabalho acaba impactando a sua vida, né? Negativamente, né? Muito tempo você parado num deslocamento, você despende em um deslocamento da casa para o trabalho. Mas isso é uma realidade que acontece no Brasil inteiro, tá? A gente tem uma opção
basicamente por transportes motorizados, né? Então, por exemplo, no Espírito Santo, a gente tem um maior percentual de pessoas que vai para o trabalho usando ônibus, que são por volta de 26,6%. Muito perto disso é o transporte automóvel. Não está incluído o Uber, tá? O Uber entra numa outra categoria, que são táxis assemelhados. A gente está falando de automóvel particular. Então, no Espírito Santo, são 26,6% que andam de ônibus e 26,2% que andam de automóvel. E depois disso, você tem a motocicleta, que é 16% do total de pessoas que saem para trabalhar utilizam a motocicleta. Se você juntar tudo isso, você vai ter por volta aí de 70% de pessoas utilizando um transporte motorizado. Uhum. A consequência disso é que você, obviamente, vai ter mais engarrafamentos, mais tempo para chegar no seu trabalho e perde mais tempo do seu dia nesse deslocamento casa-trabalho. Esse é um dado que é específico do Espírito Santo. Se você pegar cada município, então, vamos lá, a gente está pegando o exemplo de Cariacica, né? Cariacica, a gente tem por volta de 47,7% de pessoas que se utilizam do ônibus para chegar no seu trabalho. Quase metade. 20,7% de pessoas que usam o carro. Então, só aí você já tem quase 70% de pessoas que se deslocam diariamente utilizando automóvel ou carro para ir da casa para o trabalho. Não são transportes de massa, né? No máximo, a gente pode falar que o ônibus é um transporte coletivo, o automóvel não, é um transporte individual, mas não são transportes de massa. E isso faz com que você tenha mais ônibus na rua, mais carro na rua, disputando o mesmo espaço, e a consequência disso é mais tempo de deslocamento, né? Sem dúvida. Não tem... Eu tenho alguns ouvintes aqui, inclusive, comentando o tempo de espera no ônibus, né, Patrícia? Exatamente, Fernanda. Nossos ouvintes comentando sobre esse tempo no trânsito. O Wallace, ele diz que ele mora em Campo Grande, Cariacica, trabalha na Praia da Costa, em Vila Velha. Ele gasta, em média, 1 hora para ir para Vila Velha e 2 horas para voltar para Cariacica, em Campo Grande. O Luciano dizendo que ele mora no trajeto de casa para o trabalho, eles gastam muito tempo. Ele mora em Jardim Tropical, na Serra. Quando ele vai no trabalho, em bairro de Fátima, Vitória, são 6,2 quilômetros e ele gasta em média 35 a 40 minutos. Só que quando ele sai do mesmo lugar e vai para Timbuí, ele gasta os mesmos 35 a 40 minutos para ir para outro município do que para ir para o município da BR-101, né, no norte, do que vir aqui para o município vizinho dele, que é Vitória, bairro de Fátima. Não, e Timbuí também, do lado, Fundão e Serra. Fundão e Serra. Olha só, dependendo da direção sua para o trabalho, viu, Paulo? O tempo aumenta absurdamente. A gente não está levando em consideração o tempo que a pessoa espera no ponto de ônibus. E ainda tem um outro detalhe. Na metodologia do trabalho, do censo, esse meio de transporte que ele utiliza é aquele que ele gasta mais tempo. Então, por exemplo, se a pessoa vai andando até o ponto de ônibus, de lá ela pega um carro e de lá ela pega um ônibus, e depois ela anda de novo, o que foi pesquisado, o que foi contabilizado é aquele em que ela vai perder, que ela vai gastar mais tempo. Uhum. Então vamos supor, ela demora 10 minutos andando, depois ela pega um ônibus, ela fica 40 minutos e depois ela anda mais 10 minutos. O que foi contabilizado foi o tempo que ela levou dentro do ônibus, que é o que ela gastou mais tempo. Então, se ela pega 2, 3 conduções diferentes, o que vai valer é o tempo que ela gastou no meio de transporte que ela utilizou por mais tempo. Então esse tempo pode ser inclusive bem maior, dependendo do quanto que ela anda até um ponto de ônibus, ou dependendo do quanto ela tenha que anda de bicicleta, ou pega um trecho e ela utiliza um outro meio de transporte. Esse tempo pode ser até maior, e isso impacta diretamente na qualidade de vida, né? Tem inclusive o Vanderlei, falando algo parecido, porque ele anda até o ponto de ônibus, só que no ponto de ônibus ele espera mais de 40 minutos para o ônibus que tem que passar pela terceira ponte, no sentido Vitória Centro, para ele poder ir trabalhar, ou seja, né, anda e ainda espera para pegar o ônibus, fora o tempo de viagem. Não é isso, Paula? É isso aí. É exatamente isso. Esses tempos tendem a ser maiores se você contabilizar esse tempo de espera. Às vezes você faz uma baldeação para pegar um segundo ônibus, então espera de novo. Isso tudo tem realmente uma consequência na saúde das pessoas, né? No quanto elas
gastam de tempo com qualidade com a sua família, em lazer, ou fazendo alguma outra atividade que não seja ir da casa para o trabalho, trabalhar e voltar do trabalho para casa. Ô, vida difícil. Ô, Paulo, obrigada pela sua entrevista, hein? Nada que isso, eu estou à disposição para o que vocês precisarem, sempre que tiver alguma dúvida relacionada a algum dado do censo, a gente está à disposição. Muito obrigada mesmo. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado, bom dia para vocês. Bom dia.